Mundo das ilusões. Vivemos em um mundo de ilusões, não pela existência de um mundo espiritual, mas pela observação da nossa realidade e da forma que somos enganados e manipulados diariamente. Na Bíblia, diz-se haver quatro cavaleiros do Apocalipse. São eles a peste, a fome, a guerra e a morte. Não descarta a lógica desses quatro cavaleiros, um seguido do outro, em proporções globais, certamente decretaria o fim da sociedade humana como a conhecemos. Percebo, entretanto, a existência de outros quatro cavaleiros, entidades ilusórias que nos mantêm presos ao sistema, se apresentam como proposta de segurança e alívio, mas que acabam por nos escravizar de uma forma ou de outra. Os governos, uma instituição necessária, mas que peca no cumprimento do seu dever. Se necessária a sua evolução. Mas, como dissera o filósofo, o governo é um reflexo do povo, e para se manter seguro, o melhor manter o sistema do qual pertence estável, os governos mantêm o povo de forma que o querem, ignorantes. Usando o Brasil como exemplo, nossa educação é precária e mesmo quando é de melhor qualidade, no caso das escolas particulares, não prepara para a vida, e sim para concursos. Nossas crianças, e antes dela nós mesmos, fomos condicionados pelo sistema para pertencer e realizar a manutenção do sistema. Um ciclo vicioso sem fim. O mesmo ocorre em países dito mais evoluído, como nos Estados Unidos. O ensino público sendo muito inferior e toda a escola, em todos os seus níveis, condicionando e bitolando as crianças de forma que o governo deseja, gerando pessoas estúpidas de visão estreita. E nas maiores, ainda sujeita as pessoas a uma trajetória muito bem definida de servidão ao sistema. O objetivo das escolas deveria preparar as crianças para a vida, formar questionadores, pessoas de iniciativa e competência, capazes de fazer seu próprio caminho, em vez de buscar um lugar para servir ao sistema. Temos por todo mundo adolescentes que, no terceiro mundo, não fazem ideia de que profissão seguir ou o que quer da vida, ou, no primeiro mundo, já tem seu destino até mesmo suas dívidas e hipotecas, pré-programadas antes do berço. Abra os olhos e perceba o quanto escravos somos nesse sistema. Sei que o sistema parece fugir da questão do panteísmo evolucionário, mas não foge, pois Deus do universo engloba tudo e tudo deve ser considerado e analisado. A escravidão dos nossos corpos, o condicionamento de nossas mentes é um empecilho para a nossa evolução. E os governos devem ser mais eficientes em possibilitar meios para que cada indivíduo do povo tenha condições de alcançar seu pleno potencial, sendo mais colaborativo à sociedade e à evolução humana. As religiões. O panteísmo evolucionário vem como uma proposta para o reconhecimento da atividade do universo, a fim de que possamos adquirir o devido respeito a nós mesmos e a tudo e todos que nos cercam. Ser parte do todo e colaborar para a evolução do todo enquanto batalhamos por nossa própria ascensão evolutiva. Grande parte das religiões traz em si códigos de conduta moral que servem para pautar e, como eu já disse anteriormente, guiar o comportamento humano no que se refere ao filtro moral. Entretanto, as instituições religiosas agem muitas vezes em sentido oposto, engessando o espírito, fechando a essência em dogmas e hierarquias, buscando o condicionamento e até aprisionamento dos fiéis, seus pastores e pais de santo. A seus pastores e pais de santo. Nada que aprisiona e oprime é bom, e mesmo uma criança, quando colocada em castigo, deve entender o real motivo de estar ali. Não por uma vontade dos pais de exercer poder sobre elas, mas sim de terem sido forçados a aplicar sua autoridade pelo bem da criança e daqueles que a cercam. Os padres, palavra que seria traduzida como pais, e outros em similar função, pastores, pais de santo, eles devem surgir como instrutores do conhecimento espiritual, não para obter vantagem e poder pessoal e financeiro, sim para ensinar o que sabem para aqueles que desejam esse conhecimento. Não se deve colher um fruto ainda verde, da mesma forma que não se deve ensinar a quem não está receptivo ao conhecimento que se quer passar. Todos devem ter liberdade de escolha, de ir e vir, de ser ou de se transmutar em uma pessoa totalmente nova, se assim quiser. É nossa vontade e livre-arbítrio que define quem somos e para onde vamos. E nenhuma pessoa deve exercer poder opressivo sobre outros, nem tampouco abusar da fé de outros para benefícios pessoais. A escolha sempre deve ser de cada um de nós. A religião, como mecanismo para a expansão da percepção, estudo espiritual e guia moral, é algo aceitável, mas quando desanda ao ego, à vaidade, ao controle sobre os outros, é inaceitável. Temos também a liberdade de escolher crer e aprender, e é um absurdo que aqueles que nada creem ou que têm outras crenças, seja na ciência, se acham no direito de impedir e criticar os que buscam esclarecimentos espirituais. Agindo assim da mesma forma daqueles religiosos que tentam forçá-los a se converterem à religiosidade. Dinheiro tem valor. Água vale aos que sentem sede, comida aos que têm fome, saúde aos enfermos,
Afeto aos que se sentem carentes, amizade aos que se sentem solitários. Quando só vê o comércio pela troca, um agricultor que produz nabos deseja trocá-los por um pouco de carne. Impossível se o açougueiro não gostar dos nabos. Para fazer, precisa trocar esse nabo por outra pessoa por algo que o açougueiro quisesse. Isso causava muita confusão, injustiça e diferenças. Cada um achava que seu produto valia mais do que os outros do que os dos outros. E já buscavam o lucro e a vantagem sobre o próprio semelhante. No fim, oferta e procura determinavam o valor das coisas. Chegou-se a um consenso que o ouro, material raro e brilhante, com propriedades únicas, seria a medida. Valeria a todos, pois todos acreditavam no valor do ouro. Imagine agora alguém sozinho no deserto, tendo consigo apenas um baú de ouro. Se sedento, beberá o ouro? Se faminto, comerá o ouro? Se enfermo, o ouro lhe curará as doenças? Se carente, o ouro lhe dará afeto? Se solitário, o ouro será seu amigo? Então, o que é o ouro, o dinheiro, que outra coisa senão uma ilusão na qual todos concordamos em acreditar? Tanto o ouro quanto o dinheiro em geral, e o próprio atual sistema econômico mundial, é simplesmente uma mentira. Mesmo que quase todos acreditem nele, não é difícil notar o quão falho e enganoso ele é. O capitalismo prega o livre comércio, as oportunidades a todos, basta ter uma grande ideia, fazer o investimento certo, acordar cedo e trabalhar duro 12 horas por dia ou mais. E você conseguirá alcançar não apenas estabilidade, como sucesso financeiro. Essa parte não chega a ser uma mentira. Poderá, com esforço, talento e sorte, alcançar a riqueza. E às vezes nem se precisará desses três fatores. Vou aproveitar para dar minha opinião sobre a sorte. Não recordo se esse conceito é tirado de alguém. Penso que sim. Mas para mim, sorte não é nada mais do que o momento em que a preparação encontra a oportunidade, o que reforça a necessidade de constante preparação e evolução. Ela nos torna capacitado para termos sorte. Nem todas as oportunidades do mundo podem fazer algo para alguém despreparado. A maior prova disso é ver estatísticas a respeito de quantas pessoas pobres que ganharam loteria e se tornarem milionárias, mas que em pouco tempo haviam perdido tudo. Farei algumas observações para reflexão. A pirâmide econômica. Assim como o ar quente, o dinheiro apenas sobe. A pressão, entretanto, não é imposta para cima, e sim naqueles que estão embaixo. Quanto mais recursos você tem, mais fácil é multiplicá-los. É gerar mais ainda, ganhar e lucrar mais. E se tem mais tempo para produzir e desenvolver seus talentos. Não é à toa que se chama de liberdade financeira, mesmo que essa liberdade seja usada para prazeres fúteis e ostentações inúteis. E que o melhor termo seja independência financeira, mesmo que ninguém seja realmente independente. Do outro lado dessa pirâmide, em sua base, estão os mais pobres. A luta desses é pela sobrevivência. Muito mais trabalho, sem tempo ou recurso para investir no desenvolvimento dos seus talentos, muita pressão para produzir e ganhar o pão de cada dia. Sem riqueza não há miséria. Uma parcela muito pequena da população mundial, digamos 1%, concentra a maior parte das riquezas do mundo, enquanto que a grande maioria está em uma situação de maior penúria. Por isso a pirâmide, pouco ciclo no topo, grande quantidade de pobres abaixo. Quanto menos recurso, mais gente vai para baixo da pirâmide. Veja bem, eu digo, sem riqueza não há miséria. Não falo que não é possível o contrário. Eu tenho certeza de que em um mundo sem miséria haveria muito mais riqueza. Redistribuição de renda. O capitalismo é um sistema tão falho que a única forma desse sistema sobreviver é com a redistribuição de renda. Como a riqueza só sobe, quem é mais pobre acaba por gastar mais do que ganha e os mais ricos ganham mais do que conseguem gastar. A redistribuição de renda, como o Bolsa Família, similares, eles forçam a elevação dos mais pobres a um nível de consumo mais condizente com a classe média, média baixa. E mesmo que planos governamentais exijam que as crianças das famílias frequentem escolas, as chances de realmente se erram na classe baixa, a média, são muito pequenas. Aumento salarial e custo de vida. No capitalismo, as classes estão sempre exigindo aumento salarial. Mais vantagem e recursos quando esses pedidos são atendidos, e mais cedo ou mais tarde serão. Ocorre um efeito em cadeia bem interessante. Como exemplo, os militares receberam aumento salarial. Logo, todos os preços sobem. Há mais dinheiro no mercado e todos querem lucrar. A vida de todos torna mais cara e por isso os professores exigem aumento salarial. Ao ser dado, até por questão de justiça, todos os preços sobem novamente. Esse aumento de custo de vida torna a vida dos aposentados difícil. Então, criar um projeto para que os aposentados ganhem mais. Novamente, os preços sobem. E assim segue com carteiro, bancário e todos os outros.
Esse aumento constante de salários, bonificações, aposentadorias e, por consequência, de preços, força o governo a arrecadar mais e faz medidas de cobrança de impostos. E quando os impostos sobem, os preços de tudo e o custo de vida também sobe. Percebe aí o círculo vicioso? Conclui então que, mesmo que o capitalismo apresente sim, uma possibilidade para que, por esforço, talento e sorte, se eleve a classe social, socioeconômica do indivíduo, ao subir e ganhar mais, sempre existem outros que ganharão menos. Se alguém ganha, é óbvio que alguém tem que perder. E não serão os ricos que perdem. Esses estão garantidos. E apenas poucos caem. O peso, a pressão será sobre os pobres. O comunicador Silvio Santos, certa vez em uma entrevista, comentou que ninguém precisa ganhar mais do que o suficiente para levar uma vida confortável de classe média. E tenho certeza que a quantidade de recursos do mundo poderia permitir isso. Mas as pessoas gostam de riqueza, de ter mais do que precisam, de gastar em futilidade, queimar dinheiro em viagens, festas e tentação. Não que as pessoas não deixam se divertir e apreciar um pouco de ócio de vez em quando. O fato é que o sistema capitalista favorece o egoísmo, incentiva o aumento dos lucros, sendo o lucro de um a falta de recursos de outros tantos. Nos colocando em uma situação onde dependemos de milionários bem intencionados para investir alto em projetos que melhoram nossa sociedade e civilização. Difícil é esquecermos os danos que já foram causados às pessoas e ao meio ambiente em nome da ganância. As drogas e outros vícios. As drogas chegam com uma proposta de alívio, diversão ou apenas uma experiência inocente, mas seu objetivo é claro: entorpecimento de consciência e do corpo. Não há nada mais forte para tornarmos escravos do que as drogas. Tornar-nos escravos do que as drogas. Existem as drogas químicas, que destruem nossa saúde quando nos adormece e confunde a mente. Nesse patamar, considero as legalizadas, cigarro e álcool, junto das que ainda não foram legalizadas, como maconha, cocaína, crack e outros. Digo ainda não foram legalizadas porque eu acredito que pode ser questão de tempo, até que todas sejam. Que o devido imposto seja pago e as empresas ganhem dinheiro, e com isso o povo em peso seja preso ao vício. Essa é uma tendência meio natural e que só pode ser impedida com a elevação mental e a percepção de que a liberdade de uma realidade dura é melhor do que o entorpecimento na prisão da consciência. Existem também as outras drogas, o uso fútil da internet, jogos eletrônicos, programação de TV, os campeonatos esportivos, carros, modismos, consumo geral. Nada disso é ruim em essência, ou realmente danoso à saúde, quando não há exagero. Mas quando se torna um vício, serve como as drogas, ao entorpecimento e anestesia da consciência, fazendo-nos dormir em vida enquanto a vida apenas passa. A soma do governo, a pirâmide financeira, a religião e as drogas compõem o sistema que nos prende, e ao qual damos manutenção seguindo os padrões, agindo sem consciência, controlados por técnicas desenvolvidas ao longo das décadas, para nos tornar dóceis e controlados. E mesmo quando há revoltas e destruição de bancos, estamos agindo pela vontade de outros, em reações próprias do sistema. As agressões e os atos terroristas são patrocinados pelo sistema e permitindo que aconteçam, às vezes até mesmo realizados pelos governos, a fim de ter o apoio do povo para retirar a liberdade do mesmo. E aí morre o direito à expressão, ao livre pensar, progresso e segurança, nos coloca atrás das grades, com medo e insegurança. Dócil rebanho que aceita tudo que lhe é imposto e que, conformado, concorda até mesmo com o matador. Usando uma referência cinematográfica, cito a trilogia do Matrix. Em minhas discussões, muitas vezes, indaguei aos debatedores sobre a escolha: um de ilusão confortável ou a dura realidade onde precisam se erguer e lutar por um mundo melhor. Me espantei ao ver que a grande esmagadora maioria preferia a ilusão confortável. Ainda sobre o filme, sempre me pareceu que a realidade mostrada, a guerra contra os máquinas e tudo mais, fazia parte de outra ilusão. Ilusões dentro de ilusões. E se um dia encontrar os criadores da trilogia, certamente lhes perguntarei a respeito. Voltando ao mundo real, percebemos que não é muito diferente. Estamos presos ao sistema, fazemos parte dele, somos as baterias que ele alimenta. E os que têm o perfil se revoltam e lutam contra o sistema acabam por alimentar outra ferramenta, uma que permitirá o reinício do sistema sob uma nova roupagem, nas mesmas regras, mesma escravidão, a falsa noção de liberdade. Considerando a existência de um mundo espiritual, há ainda camadas mais obscuras da ilusão. E em meus debates, em especial com os espíritas, que demonstram maior conhecimento para debater sobre o que acredito ser a realidade espiritual, eu percebo que existem ainda muitos outros véus, mesmo aquelas almas desencarnadas. Assim como é em cima, é embaixo. Se os encarnados são iludidos e manipulados, do outro lado, há sinais de que os espíritos também são. Qual a solução? Questionei.
Questione, pense por sua própria mente. Não aceite os rótulos que lhe são impostos. Racionalize e sinta. Use os filtros da razão e da emoção. Só assim poderá pensar por sua própria mente. Busque aprender. Não se negue a ver e tente perceber o mundo não apenas por seus olhos. Não se considere senhor da verdade. Não acredite em tudo que lhe é dito. Não confie cegamente nas descobertas e teorias científicas pregadas pelos meios de comunicação ou em tudo que é dito por padres, pastores e médios. Não permita que outros determinem os parâmetros de sua fé no que deve ou não crer. Pesquise, analisa e decida por si mesmo.